trago à sociedade civil o filósofo Miguel Real e a psicóloga Catarina Lucas. Aos dois, bem-vindos. Andamos à sociedade civil ansiosos, muito receosos, com medo. Andamos, Luís, andamos Porquê? muito. Porque andamos muito estressados. Mas antes de chegarmos aí, deixe-me só, se for possível, acrescentar aqui algo ao que o Dr. Miguel disse. Eu não tenho a certeza ou não estou convicta de que realmente andamos a pensar menos. Eu até tenho um bocadinho a impressão que é o contrário. Eu acho que nós pensamos demasiado, às vezes não pensamos da forma correta, ou se calhar estamos a pensar de forma diferente daquilo que se fazia há anos atrás, do que os filósofos há anos atrás faziam. Se calhar este tipo de teorias já não são discutidas e debatidas como eram. Antigamente não tínhamos redes sociais, exatamente, não tínhamos telemóveis, exatamente. não tínhamos computadores, atendíamos o telefone, fazíamos quê? Telefone. 100 coisas, Pensávamos. 150 coisas por dia, agora fazemos quê? 1000, 2000, 3000 e neste ritmo alucinante. Mas, Luís, será que isto não nos obriga a pensar ainda mais, a dividir a nossa atenção, a pensar em 1001 coisas ao mesmo tempo? Mas vocês mulheres conseguem pensar em mais coisas ao mesmo tempo? Também não estou certa disso. Há vários Mas níveis, é isto que eu sinto. há vários níveis de pensamento. Exatamente. Estamos a falar coisas diferentes. Coisas diferentes, exatamente. Portanto, mas eu não queria deixar de frisar isto, porque eu acho que conduz muito aqui esta questão. Andamos mais estressados? Andamos. Porque temos 1001 coisas em que pensar, temos 1001 coisas para fazer e, efetivamente, andamos mais estressados. Não conseguimos, na prática, dar conta do recado ou temos a percepção de que não conseguimos corresponder a tudo aquilo que nos é exigido. É o campo profissional, trabalhamos muitas horas por dia. É o campo pessoal, são os filhos, é um bocadinho tudo. Somos mulheres, somos maridos. Portanto, é muita coisa, muita exigência em torno de uma pessoa só. Portanto, Bill Clinton, noutro contexto, numa superpotência que decide sobre o mundo, no final do seu mandato, reconheceu que os piores erros que cometeu foi quando não teve tempo para pensar. Sim. E erros que tiveram verdade, impacto direto sobre a humanidade e sobre todo o mundo. Sim. Mesmo não temos tempo para pensar nas coisas que deveríamos pensar. Perdemos com minudências? Com o tempo que Perdemos deveríamos... com minudências? Ou Sim, creio que sim. Devíamos criar um ranking daquilo que devíamos efetivamente aliás, ter tempo para nós pensar? não paramos. Eu às vezes costumo dizer, nós precisávamos ter todos os dias, pelo menos assim, uns 10 minutos, que eu chamo 10 minutos de inutilidade, 10 minutos para pensar, para parar o que é que queremos fazer, o que é que nós fizemos nesse dia, quais são os nossos planos. Nós não temos tempo para pensar nos nossos planos, nos nossos projetos de vida. Perdemos aqui um bocadinho em coisas do dia-a-dia. Portanto, aí se calhar nós pensamos mais, não pensamos da mesma forma. Exatamente. Não pensamos nas coisas que se calhar deveríamos pensar, nas coisas que são mais importantes. Daí, sim, andamos muito mais estressados. Devíamos dar umas escapadinhas de vez em quando, desaparecer. Sem dúvida, desligar. E ninguém saber de nós. Desligar completamente. Eu sinto essa necessidade de vez em quando de desligar. Eu quando paro para pensar é quando estou no duche. De manhã e à noite são momentos em que Luís. preparo o dia e em que faço o balanço do dia. Quando vou conduzir, apesar Mas de ser um momento quando vamos a conduzir é mais perigoso porque por vezes desligamos quase e vamos automaticamente a casa sem saber exatamente, por isso é que nós temos tempo para pensar. Conseguimos fazer as duas coisas. Conduzimos em piloto automático, portanto depois conseguimos pensar. Temos um pensar. automatismo dentro da nossa cabeça. É um bocadinho por aí. Portanto, são estes momentos, sobretudo viagens longas, permitem-nos fazer esse processo de pensar na nossa vida, de pensar naquilo que queremos, o que acaba por ser um bocadinho... Quando estamos a tomar duche, quando estamos a conduzir, mas não deveríamos ter tempo, efetivamente, para nos sentarmos e pensar sobre isso. Nós estamos aqui, aí está a nossa falta de tempo, nós estamos a fazer duas coisas em simultâneo, estamos a tomar duche e estamos a pensar. Mas eu percebo, eu faço a mesma coisa. Este pensar de forma irracional é às vezes o pensar de forma automática, não é? Sim, automatismo. Não pararmos para verdadeiramente pensar. Para afastar o medo do futuro. Sim. Quais são os nossos medos de agora? Que medos é que temos fruto destes novos tempos? Há um que é muito comum, não lhe podemos fugir, é que o medo do desemprego, é o medo da nossa situação económica se alterar, é o medo de não conseguirmos dar aquilo que queríamos aos nossos filhos, não conseguirmos, da nossa situação se alterar, é tudo tão instável. Portanto, a primeira instância de um ser humano é sobreviver. Exatamente, só quando as necessidades básicas e fazer sobreviver as suas crias. Não é? Exatamente, isto é como a pirâmide das necessidades. Portanto, na base está a alimentação, portanto, estão as nossas necessidades básicas. Só quando estas são satisfeitas, digamos assim, é que nós vamos passando para a última, pela pirâmide acima, onde estão depois as necessidades de realização, necessidade de afeto, portanto, mas na base estão estas, está a alimentação. Portanto, se nós não conseguirmos corresponder a esta, nem sequer passamos às seguintes. Portanto, esta é um dos medos que está hoje em dia muito associado. Depois até mesmo os contextos profissionais serem muito competitivos, exigirem demasiado. Luís, ficaria surpreendida às vezes com o desespero de algumas pessoas que eu atendo por não conseguirem corresponder àquilo que lhes é
pedida porque é muita coisa. Daí ou a porque elas ansiedade também e o colocaram stress. as suas expectativas demasiado Também. Nós hoje em dia valorizamos muito, não sei se correto ou incorretamente, não sei, a nossa questão profissional. Portanto, a nossa realização profissional passou a ter um peso muito diferente na Não nossa andamos vida. demasiado ambiciosos também profissionalmente? Se calhar andamos, mas é necessariamente mau? Não sei. Não Mas queremos andamos, todos ter andamos, cursos superiores e Sem depois dúvida, sim. chegamos lá e está tudo tapado? Sim, isso sem dúvida. Portanto, embora todos tenhamos direito a fazê-lo e a sonhar com isto, digamos assim, mas às vezes o sonhar por si só não chega. Por isso é que nós depois temos tanta gente que não consegue trabalhar, não consegue seguir aquilo que era o seu sonho. Portanto, porque depois é preciso muito mais. É preciso o trabalho dia a dia, é preciso dar muito, é preciso empenho, é preciso a motivação e paixão por aquilo que fazemos. Eu acho que é isto que depois faz a diferença. Porque sim. Só estar a buzinar para o carro que vai à frente se despachar também nos pode dar Mas aqui faz pensar. diferença, é se temos ou não temos alguém à espera. Porque quando estou no trânsito parado e tenho pessoas à minha espera... Começamos a entrar em ansiedade. Exatamente, aí começamos... Eu não acredito, portanto, eles não andam, os semáforos ficam todos vermelhos, não pode ser, isto não me está a acontecer. Cria um stress, que é uma Exatamente, palavra, quando nós uma vamos para pressão casa, que já não temos não é? esta pressão, Há portanto, já uma- fazemos a Agora condução de outra forma. Laboratório, quase totalmente, eletrónica. totalmente Mudou eletrónica. muito, portanto, a Aqui ainda temos muito associado o preconceito, portanto, que se foi criando ao longo de anos, não é? Portanto, acho que Que era aqui o também fato de temos macaco, associado. que era as botas, que era o calor. Exatamente, e dos pais dizer, não, filha, tens que estudar para seres alguém. Porque os pais nos colocam uma pressão muito grande. Porque era aquilo que os nossos pais faziam e eles Ou os queriam nossos melhor. pais quiseram que nós fizéssemos aquilo que eles não conseguiram Exatamente. fazer. Nem E sei se é o colocaram-nos que eles essa não pressão conseguiram. enorme. Os nossos pais não quiseram que nós tivéssemos a vida dura e difícil que eles tiveram. Não quiseram que... Pois, nós não acho que quisemos que os nossos filhos passassem aquilo que Pela nós necessidade, passámos. exatamente, e pelas dificuldades que Protegemos eles passaram. demasiado, protegemos demasiado. Como Sem dizia o Miguel, dúvida, já sim, não sim, podem sem mexer dúvida. na terra porque podem apanhar Aqui nós- eu micróbios. acho que aqui na- Até antes, sim. pelo contrário, porque ganham defesas para... Nós caímos aqui num dia-a-dia. extremo oposto aqui de pais que eram muito rígidos, né, há uns anos atrás, para pais muito permissivos, que é o que temos hoje em dia, em que tudo é permitido, em que há muito poucas regras, há muito poucos limites. Antigamente o pai pedia explicações ao filho. Agora vai pedir explicações à professora. Tal e qual. Exatamente, é isso mesmo. Tal e Muda o qual. foco e Pois, protege, pois, inclusive pois, vai tirar as explicações Exatamente. da própria professora. Exatamente, não é? portanto, não se diz não. Portanto, temos Mas aqui temos- Catarina, esta... mas apesar de tudo, é esta sociedade que gera também estes medos. Porquê? dúvida. Porque cada vez mais desinfetantes e cada vez Embora- mais micróbios e cada vez mais infecções e somos bombardeados com isto e então Embora aqui o processo começamos seja um a criar bocadinho... estes medos. Sim, mas embora aqui o processo seja um bocadinho diferente daquilo que temos estado a falar até agora, porque aqui caímos na parte da patologia, da psicopatologia, que depois tem aqui uns mecanismos um bocadinho mais complexos. Mas também não é a realidade, não é o contexto que faz com que as pessoas... Faz. emerja. Potencia. E depois voltamos à mesma questão e temos muito Mas tem mais que haver um informação. trauma anterior dentro. Ou então pode ocorrer ali naquele momento. Portanto, mas é esta informação toda que às vezes nos faz questionar determinadas coisas. Há pessoas que têm determinadas opções e determinadas fobias por excesso de conhecimento. Portanto, isto é acontece, verdade, isto acontece. Portanto, em Procuram pessoas tanta que... informação, por exemplo, os hipocondríacos, não é? Tal e qual, tem excesso de informação, coisas que nós nem nos lembraríamos de questionar, de duvidar, de doenças que nós nem sequer imaginaríamos que Há existiam pessoas e que que não... vão ao médico e antes vão à internet para depois chegarem ao sim, consultório e questionarem o médico sobre o seu conhecimento Sim, e o próprio médico já se Às vezes o doutor já se Google hoje em confronta. dia, às vezes as pessoas chegam a uma Depois vão à consulta... farmácia questionar Sim, também. às vezes as pessoas chegam a uma consulta com estas questões e questões de pânico, que eu já vou falar um bocadinho sobre isso, e eu própria pergunto, eu imagino que já tenha lido muito sobre o assunto, não é? Antes de chegar até aqui. E a pessoa diz-me, sim, já procurei muito, já vi alguns testemunhos, já ouvi. Pronto, portanto, as pessoas já vêm realmente com muita... Mas vêm formatadas. Essa informação nem sempre é conhecimento. Pois não? Por vezes é Pronto, confusão. agora nós São os poderíamos tais discutir aqui a complexos qualidade do comportamentais. conhecimento, não é? Da Mas há informação. Há um fundamento social, é que a paranoia e esquizofrenia... Eu não chegaria aí, porque Não já estamos a chega, falar de pronto. outro tipo de... aí já estamos a falar da parte da componente Sim, da sim, alucinação, né, da patologia, esquizofrenia, pronto, absolutamente, exatamente. e tal. Pronto. O que é que nós temos hoje em dia? Efetivamente temos os quadros de pânico instalados com muita frequência. Luís, eu não sou assim muito velha. Qual é, digo eu. Qual é a diferença entre Eu já vou Contrário, explicar. E quando eu nova, comecei, eu sou muito nova, e quando eu comecei a trabalhar, não foi assim há tanto tempo, Devia ser seu pai. predominavam as depressões. Portanto, o que nos chegava muito à consulta eram os quadros depressivos. Hoje em dia, eu até costumo brincar das duas, uma, eles vêm todos ter comigo, ou então estão a aumentar exponencialmente os quadros de ansiedade e de ataques de pânico. Pronto, e aqui os ataques de pânico são um bocadinho diferentes das fobias, embora nas fobias possamos ter os quadros de ataques de pânico. Portanto, o que é um ataque de pânico? É um período de medo muito intenso, de ansiedade muito elevada, associado aqui de sintomas físicos, ritmo cardíaco acelerado,
a transpiração, portanto, a dificuldade em respirar, e isto seria um ataque de pânico, portanto, onde entra também depois a componente da agrofobia. O que é que nós temos depois, por exemplo, nas fobias e que nos podem desencadear o ataque de pânico? Por exemplo, na agrofobia, medo de estar em sítios fechados, dos quais a fuga pode ser difícil, ou onde eu não tenha quem me ajude. E ou onde eu não tenha quem me ajude, é muito interessante, porque isto pode acontecer no supermercado, pode acontecer numa multidão, como dizia ali há bocadinho, portanto. E nós dizemos, não, mas isso é altamente irracional, tem imensa gente aqui para ajudar, se alguma coisa acontecer tem aqui imensa gente para ajudar, mas a percepção da pessoa é, eu estou sozinha. Eu estou sozinha porque não tenho cá um amigo, não tenho cá um familiar, portanto, eu estou sozinha. E se me acontece alguma coisa, não tenho quem me ajude. Portanto, começam aqui os sintomas físicos, aqueles que eu descrevi há bocadinho, e acreditamos que vamos morrer. Vou morrer. Portanto, isto é altamente irracional. Desenvolvemos aqui, então, um ataque de pânico. Pode ser medo de futuro. Este medo de futuro tanto está nas crianças de 4, 5 anos, quando entram... Aqui, neste caso, é mais medo do presente. Ele dizia muito bem, eu vou morrer. Portanto, é medo de morrer devido aos nossos sintomas físicos. É que ele sente mesmo o ritmo cardíaco acelerado. E as pessoas acham, eu vou ter um AVC, vou ter um ataque cardíaco, vou morrer. Isto não é normal. A sensação é mesmo esta. É melhor dizer a quem nos está a ver, isto não é normal, digamos assim... há inclusivamente... E ninguém morre de ansiedade. Eu costumo sempre dizer às pessoas, calma, porque ninguém morre de ansiedade. Eu ia dizer, a menos que haja alguma vulnerabilidade. Essa ansiedade não pode chegar ao suicídio? Máximo, não é? Desespero máximo. Pode, embora não seja o mais comum. Portanto, um suicídio decorrente de um quadro de ataques de pânico ou de uma fobia não é o mais comum. Só uma coisa. Isto tudo resume-se a uma única palavra, que é o termo técnico, digamos assim, que é desesperança. Falta de esperança no futuro, que é diferente de desespero. O desespero é outra coisa. A desesperança é uma total inércia e falta de esperança no futuro. E é isto que conduz, ou seja, é o sintoma, chamemos assim, mais grave, é aquele que acarreta um risco maior para o suicídio. É quando não vemos nada, não acreditamos em nada, não há uma saída. Embora eu costume dizer que o suicídio é uma saída sem retorno para um problema transitório. Catarina. Por norma. Obviamente, se estivermos a falar aqui de uma doença terminal, portanto, aí as circunstâncias alteram-se. Não é o medo que nos põe em ordem os sentidos. Não é o medo também que nos faz travar no momento de derrapagem? Luís, eu costumo dizer o medo é adaptativo. Nós precisamos ter medo. Todos temos medo. E precisamos ter medo. Quem disser que não tem medo. Luís, até porque os heróis estão mortos. Imagino que agora nos entrava aqui, sei lá, uma cobra, um leão, por exemplo. O que é que nós fazemos? Isso é o medo natural. Normalmente fugimos. Por isso é que as mãos ficam frias e o sangue flui para as pernas para fugir. Que aquela pessoa estava ali a dizer, ritmo cardíaco acelera, mãos a transpirar, dificuldades em respirar, comportamento de fuga. Portanto, defesa e de fuga. Defesa, exatamente. A defesa através, neste caso, da fuga. Portanto, não íamos lá enfrentar, não é? Portanto, o medo é normal, o medo é adaptativo, nós precisamos dele. A ansiedade é adaptativa. Portanto, é o que nos faz não correr determinados riscos. Exatamente, portanto, é uma desproporção. Sim, nós precisamos disto. Medo é uma emoção primária. Agora, exatamente. Desde os répteis. Exatamente, agora o problema, eu costumo dizer... Mas o medo está nas coisas ou está em nós? O medo está em nós. O medo está em nós. Há uma desproporção. Às vezes há um objeto que é inofensivo, mas nós achamos e temos medo. Sim, e aqui entram aquelas questões lá está, das obsessões. Portanto, qual é o problema de eu pegar num copo de água, de eu abrir uma porta? Há pessoas que não abrem a porta, portanto, o medo da contaminação. Logo a seguir vão... na água, exatamente. Logo a seguir vão lavar as mãos. Portanto, estes são os medos irracionais. Eu costumo dizer que, portanto, para tudo há uma linha que separa, não é? E até para a ansiedade e para o medo. Até determinado nível é adaptativo, nós precisamos dele, como este exemplo que eu dei agora. Exatamente. Quando passa de determinada linha, nós dizemos que ela é patológica. Portanto, é a ansiedade patológica, são estes medos irracionais, é quando ela nos causa sofrimento, a nós, àqueles que nos rodeiam, quando condiciona a nossa vida, quando nos impede de fazer a nossa vida normalmente, de trabalhar. Às tantas, as pessoas já não andam de carro, já não conduzem, já não andam de comboio, já não conseguem fazer nada, não conseguem usar transporte nenhum, já não conseguem vir trabalhar, já não vão ao supermercado, já não saem para o cinema, já não vão jantar fora, porque pode-me acontecer qualquer coisa. Portanto, eu não vou ter ali quem me ajude. E é melhor não ficar na cama porque o teto também pode cair em cima. Eu costumo dizer às vezes um bocadinho, para isso mais vale irmos já para o hospital, vamos ficar ligadinhos às máquinas, quando acontecer alguma coisa já lá estamos. Portanto, também gostaria de nós não podemos condicionar a nossa vida por medo de tudo na nossa vida envolve um risco, até nós estarmos agora aqui os três. Podia rebentar-se qualquer coisa, não é? Portanto, as nossas luzes estão aqui. Aqui em cima não controlamos a morte, mas atrasamos a morte. Sim. O homem envelhece. Controlamos um bocadinho. O homem envelhece. É otimismo, Controlamos, vamos atrasando, não é? Portanto, vamos controlando até que já não se consegue mais. Até aos 35 anos pensamos que somos eternos. Ela ainda está na situação em que pensa que é eterno. Exatamente. Ainda não pomos este cenário. O homem envelhece e fica charmoso. A mulher envelhece e fica velha. E o medo de envelhecer?
Esse é forte. frequente nas mulheres. É forte, é forte. Sim, sim. Mas concorda com a Tem a forma ver como eu coloquei tem a a ver questão? com o autorrespeito, não é? Não concordo. O amor não próprio. Concordo, não concordo. Portanto, a mulher envelhece e também fica muito mais charmosa e muito mais inteligente e mais... Portanto, não concordo. Mas as pessoas têm medo de envelhecer. Sim, sem Têm dúvida. muito Sem medo dúvida, de até pela ficar pressão. velhas, medo das rugas. Exatamente. Então, nas mulheres isso é Era aí mortal. mesmo que eu ia tocar. Mais uma vez entramos na questão social, na pressão que é feita. Hoje em dia já não é só na mulher, hoje em dia já é no homem, já é na mulher, mas pronto, a mulher ainda está aqui um bocadinho mais vulnerável a esta influência. Portanto, tem realmente o medo das rugas, sim. Porque nós damos muito valor à parte estética, à parte visual, à beleza exterior, digamos assim. Daí ficamos apavorados quando engordamos, quando temos uma ruga, quando... Pronto, como é que nós controlamos os outros medos que são irracionais? Estava a Luísa há bocadinho a perguntar, enfrentamos? Sim, enfrentamos. Sozinhos? Não. Mas como é que enfrentamos o medo da velhice? Aqui é um bocadinho... É assumindo Luísa, que é vida? É assumindo que a ruga também pode ser bela? Sim, é pela que aceitação. a ruga também traz experiência de vida, também traz um acumular de sensações que os mais novos se calhar ainda não conseguem. 40 anos, que exigem a si próprias e impõem a si mesmas, neste caso mulheres, portanto, a reportar inclusivamente a mulheres, portanto, que exigem de si, do seu corpo, o que se exige a uma pessoa de 20 anos. Portanto, isto não é possível. Ou uma naturalmente. Mulher aos 50 não pode querer ser como uma mulher aos 20. O problema é que muitas mulheres querem ser aos 50 como eram aos 20. Daí gera-se esta angústia, gera-se o mal-estar interno. Portanto, isto trabalha-se muito através da aceitação. Os homens também de 50 também querem mulheres de 20. E a mulher de 50 percebe que começa a ficar para trás. Também. E a beleza começa a deixá-la em segundo, terceiro, quarto lugar. Certo, também. Portanto, começamos a pôr aqui esta expectativa quando isto não é... Miguel está deliciado a ouvir aqui. A ouvir a Luísa aqui a picar, não é? Há um Catarina... Permita-me que eu interrompa, só para fazer aqui mais uma provocação à Catarina, que de resto já não é a primeira vez que eu faço noutros programas. A mulher, quando se arranja-se para ela ou para as outras? A Catarina, quando se arranja-se para si ou para as outras mulheres? Arranjam para mim. Nunca para as outras mulheres, mas percebo a questão. Arranjam para mim porque, ou seja, quando nós nos arranjamos sentimos-nos bem. Portanto, isto é mesmo um sentimento... É o autorrespeito. Exatamente. É a autoconfiança, é a forma como nós saímos de casa. Porquê é que nós pomos uns saltos altos? Não é pelos outros, não, eu sinto-me bem, portanto, isto aumenta a minha autoestima. Portanto, é por mim, embora eu perceba a questão, é também muitas vezes pelas outras ou pelos outros, para agradar aos outros. Mas aqui também entramos um bocadinho secundariamente, a pessoa arranja-se para si. Sim. Em quadros às vezes patológicos arranjamos para o outro. Patológico é para o outro. É para o outro. Começamos a imitar que ele tem o casaco, eu vou comprar um casaco igual, isso começa a ser... Já não é o autorrespeito. O problema é quando chegam à festa e o vestido é igual a... Exatamente. Mas há coisas que nós até quase nem imaginamos que elas aconteçam. É verdade. Como é que se ultrapassa estes medos? Como é que se faz? Qual é a terapia? O que é que eu devo fazer? Certo. Enfrento? Peço a ajuda de alguém? Vou a um especialista? Exatamente, vai um especialista. Isto é muito difícil de se ultrapassar. Por vezes é necessário que alguém nos convença a ir ao especialista. É verdade. Às vezes é que alguém quase nos empurre para procurar ajuda. Este tipo de opções, este tipo de medos, ataques de pânico, dificilmente se consegue ultrapassar sozinho. Não digo que é impossível, mas muito dificilmente. Portanto, o que é que nós fazemos? Procuramos ajuda? Sim. A medicação, por vezes, ajuda-nos, dá-nos assim um certo empurrão, controla-nos um bocadinho este nível de ansiedade. Mas não andamos demasiado com medicamentos mas não nos resolve o problema devido ao pensamento, devido à nossa parte irracional, ao pensamento que se instala e que também aqui na entrevista diziam. Portanto, isto tem que ser trabalhado de outra forma, como psicoterapia. Portanto, o que é que nós fazemos antes de expor ao medo? Nós trabalhamos todos estes pensamentos. O que nós vamos fazer é aquilo que nós chamamos de reestruturação cognitiva, em terapia cognitivo-comportamental. Portanto, que é trabalhar todos estes medos, desconstruir isto, racionalizar e só depois de fazer este trabalho, de dar também algumas técnicas de controle de respiração, de relaxamento, é que nós conseguimos dizer à pessoa, pronto, agora vamos gradualmente, de acordo com aquela situação que lhe causa menos ansiedade, até a que lhe causa mais ansiedade, vamos nos expor gradualmente, depois de ter feito este trabalho atrás, não é? Expor esta situação para a pessoa provar a si própria que não há problema nenhum de tocar na maçaneta da porta, que não há problema nenhum em... Sim. Pronto, numa data de situações, em estar em locais fechados, que não acontece nada. Portanto, é isto que nós temos de trabalhar com a pessoa antes de a mandar expor-se às situações. Mas, portanto, o processo é este. Este processo às vezes beneficia aqui da ajuda da medicação para nos diminuir um bocadinho o nível de ansiedade. É isso. Portanto, Catarina, procurem ajuda. já não falta muito tempo. A Catarina é uma jovem. Obrigada. E como jovem interessa-se pela política, interessa-se por aquilo que o Miguel falava. Não é sonâmbula?
quer decidir, quer intervir. Honestamente, eu não sou sonâmbula. Eu vou lhe dizer às vezes... Ela não é. Vê-se logo não sou, mas às vezes... logo no início do programa que não é sonâmbula. Às vezes o meu ritmo de vida, aquilo que me é exigido e que eu me exijo também a mim própria, acaba por me dar pouco tempo e espaço para me dedicar a outras coisas. Porque é que vocês mais novos não têm mais intervenção na política, não têm mais intervenção no poder? Profissionalmente são mais exigentes. São mais exigentes porque nos conseguem desassossegar. Porquê é que vocês não nos desassossegam? Porquê é que vocês não nos desinstalam? Se calhar estamos sonâmbulos. Acha que os jovens neste momento estão... Para este tipo de questões, exatamente, muito voltados para si próprios, para este tipo de questões estão um bocadinho... Para a necessidade de sobreviver, de arranjar um emprego... Nós estamos centrados cada vez mais em nós, eu estar bem... Os bloqueios sociais também são maiores... Aqueles que estão ao meu lado, estarmos bem, ter a minha vida, ter as minhas coisas, alcançar os meus objetivos, os outros não quero saber. É um bocadinho isto que está instalado e isto tem e cada vez mais a sociedade se desfragmenta? Sim. Isto é falta de empatia. Empatia que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Ou é também falta de liderança? Também. Sim. Mas para ser um líder é preciso haver empatia. E é preciso reconhecer nesse líder a capacidade para nos orientar. Exatamente. E os nossos políticos têm muito pouca empatia. Portanto, eles colocam-se muito pouco no lugar do povo, no lugar das pessoas que estão deste lado, quando implementam determinadas medidas. Governam o dia-a-dia e não têm um projeto. Tem outro tipo de interesses que não aquele que deveria ser o interesse essencial, que são as pessoas, não é? Portanto, falta de empatia. Catarina e Miguel, foi uma conversa fantástica. Obrigado. Quero agradecer-vos imenso terem partilhado connosco todas essas experiências, todos esses saberes e todas essas opiniões. Muito obrigado. Obrigado, não. Abrilhantado a sociedade civil de hoje. Nós voltamos no próximo programa, mas nunca se esqueça que a vida é simples. Nós é que insistimos em complicá-la. Confúcios. Fique bem.